Olá, eu sou Armanda Rufino, sou médica psiquiatra há 20 anos já. Eu me formei na USP de Ribeirão Preto e faz 14 anos que eu trabalho aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, especificamente com a residência em psiquiatria. Como 20 anos de psiquiatra e mais 6 anos como médica, o que eu pude ver na verdade e que eu pude fazer isso retrospectivamente é perceber que quando eu optei pela opção da área da saúde, na verdade eu estava optando por algo que eu não sabia que estava por trás de maneira tão profunda. Então quando a gente opta pela área da saúde, a gente está optando pelo quê? Por ajudar alguém. E o que significa ajudar alguém? Ajudar alguém significa, de maneira mais íntima, se relacionar com alguém. Então o relacionamento faz parte da nossa área de uma maneira muito enraizada. A nossa profissão, na verdade, ela tem um aspecto técnico muito grande. Não só o médico, mas o enfermeiro, o dentista, todos nós passamos muito tempo dentro da universidade. A nossa formação é longa. Então, a nossa formação é longa e os aspectos técnicos são muito destacados. Então, a gente tem carga de fisiologia, patologia, anatomia muito grande. Só que olha só, tem um aspecto técnico, ele é importante sim, muito importante. Para a gente ser competente, esse aspecto é fundamental. Mas e o aspecto de relacionamento? Porque a nossa profissão lá é de relacionamento. Então o que eu fui percebendo ao longo desses 26 anos, 6 como aluna e 20 como profissional já? Que me faltavam algumas ferramentas. Que eu tinha ferramentas técnicas muito fortes em termos de diagnóstico, de tratamento, de conduta, vários algoritmos de como tratar, especificamente a psiquiatria. Como é que a gente faz um diagnóstico, como é que a gente trata depressão, esquizofrenia, só que me faltavam habilidades na parte de relacionamento, como lidar com meus pacientes, como tirar deles o melhor, além da medicação, que era muito útil, mas o que eu fazia em termos do meu relacionamento com ele, do relacionamento dele com as parcerias dele, com o esposo, com a família, com a mãe, com o pai, me faltavam essas habilidades. E elas foram gradualmente me fazendo cada vez mais falta, até chegar um ponto que eu falava, gente, eu não sou tão eficiente quanto eu posso, me falta algo muito importante. E aí foi quando eu conheci essas ferramentas sistêmicas, ou seja, as ferramentas que estudam justamente os relacionamentos. Porque por incrível que pareça, algo que eu descobri é que se relacionar a gente não nasce sabendo, que a gente tinha que treinar relacionamento igual a gente treina a parte técnica. Se relacionar é uma habilidade que às vezes uns têm mais realmente. A pessoa nasce com uma vocação de se relacionar melhor, de conviver melhor, ok. Mas independente de você ter inato, de forma inata, essa habilidade, você pode treinar isso e ficar muito bom nisso. Como a gente treina ser médico e ficar bom nessa parte técnica da medicina. Então, se relacionar foi incrível quando eu descobri que se relacionar tem princípios que atuam nos relacionamentos e tem forma de se relacionar e uma postura de se relacionar que traz muitos benefícios e alto impacto no resultado e na forma como os relacionamentos progridem e como nos efeitos dos relacionamentos. Então, quando eu descobri isso através dessas ferramentas, obviamente isso teve um impacto muito alto na minha vida, no meu consultório, com meus pacientes e como eu sou professora da residência, obviamente eu quis passar isso adiante para os meus alunos. E foi isso que aconteceu. Então eu comecei, além de fazer na discussão de caso, porque eles vêm os pacientes e conversam comigo, com a gente depois para a gente fazer a supervisão dos casos. Eles vêm, passam o caso para a gente discute a conduta com eles, eles vão lá e executam para o paciente. Então, quando eles vieram fazer essa discussão de caso comigo, eu comecei a aplicar esses princípios. Então, além do diagnóstico, da conduta, eu comecei a mostrar para eles um outro lugar, uma outra postura e uma outra estratégia, outras ferramentas para ter bons efeitos em termos de eficiência da melhora do paciente e da leveza deles na consulta também, que eles não ficassem tão pesados pela profissão, pela atuação deles ali como médicos. Então vou dar um exemplo para vocês. Como eu sou psiquiatra, é muito comum a depressão. Então a maioria dos casos que a gente atende são de depressão. E aí os residentes vinham conversar comigo e dizer assim, doutora Armanda, essa paciente, a dona Joana, meu Deus, ela está muito mal. Ela está muito triste, desanimada, angustiada, mas olha a vida dela. Ela tem um marido, ela tem 3 filhos, os 3 usam drogas, um deles está preso, o marido também está preso, ela tem uma depressão grave, ela tem dificuldade econômica, não tem ajuda da família, meu Deus, eles iam me contando isso, iam ficando todos angustiados. E aí de repente eu olhava para eles e falava assim, nossa, a dona Joana passou por tudo isso mesmo. Ela tem os filhos drogados, o marido preso, um dos filhos preso, depressão, não tem ajuda de ninguém, tem dificuldade financeira. Olha a força dela e está aqui fazendo o tratamento dela. Olha que forte que essa mulher é. De repente eles levantavam assim, nossa, é mesmo, né?
Falei, olha, você daria conta disso? Ah, eu acho que não. Olha isso. Olha que mulher forte. E eles até mudavam mesmo a postura. Eu falei, não, realmente ela tem muita força. Eu falei, tá, e você já contou isso pra ela? Não. Eu falei, então vai lá e conta pra ela, depois você me mostra o efeito. Aí eles iam conversar com a paciente, eles voltavam muito diferentes. Eles voltavam para mim e falavam assim, tá, e aí o que aconteceu? Doutora Amanda, eu voltei lá e disse assim para ela, olha, dona Joana, a sua vida é muito difícil, a senhora tem muitas dificuldades, já passou por tanta coisa, familiar, com o marido preso, deu conta de criar seus filhos, de fazer um tratamento para depressão, de estar aqui batalhando pela sua melhora. Olha, eu admiro muito a senhora está de parabéns. Diz que ela levantava na cadeira, assim, se posicionava, nossa, doutor, é mesmo, né? Olha, a senhora está de parabéns, eu tenho certeza que a senhora vai conseguir sair dessa depressão, fazer seu tratamento certinho e vencer mais esse desafio. Meu Deus, eles diziam que ela ficava assim, toda mais forte, falava assim, não, doutor, eu vou conseguir mais isso, o senhor me ajuda? Não, eu tô aqui para isso. E a senhora vai saber fazer certinho a sua parte, porque a senhora dá conta, a senhora é muito mais forte do que a senhora imagina. E a paciente saía com aquela força, e o residente vinha com uma força assim também. Por quê? Porque ele devolvia a força para ela, lembrava quem ela era, na verdade, e ele saía forte porque ele fazia a parte dele e não precisava fazer a dela, porque ela se comprometia, se responsabilizava com o tratamento dela. Isso era fantástico, porque muitas vezes o que acontece com a gente? A gente, como profissional, assume a carga que é do paciente, por isso que a gente fica sobrecarregado, porque a gente acredita que eles não vão dar conta. A gente, na verdade, acabava não confiando nos nossos pacientes. Foi isso que eu descobri. Quando a gente passa a confiar neles, a ver a força que eles têm e a ter certeza que eles dão conta do que eles têm que fazer, isso muda tudo. Para eles, que assumem a parte deles, e para nós, que podemos fazer a nossa parte sem carregar demais e sem nos sobrecarregar e adoecer por causa disso. Então isso foi fantástico, porque os residentes começaram a me contar que os pacientes melhoravam, que aderiam mais ao tratamento, que não faltavam, que assumiam a parte deles, que melhoravam mais rápido, que eles conseguiam tirar a medicação mais rapidamente também. E eu via que os residentes também chegavam fortes, eles chegavam o quê? Sabendo o lugar deles. As coisas não se misturavam. Eu faço a minha parte, você faz a tua, eu te ajudo no que eu puder, sem me prejudicar. E todo mundo saía mais forte. Isso fez toda a diferença nas relações. Esse é um lugar da relação que todo mundo ganha, em que você mostra a força da pessoa e você não perde a sua força. Essa foi uma matemática fantástica, essa é uma técnica em que você vê o efeito na prática, em que ninguém sai perdendo, ninguém tira de ninguém. E aí você pode o quê? Cada vez ajudar mais, sem se prejudicar, cada vez você tem mais para dar. E é fantástico, porque eu estava num lugar antes da minha profissão que eu não tinha mais de onde tirar energia, eu não tinha mais o que dar. Então isso mudou muita coisa e até foi engraçado, porque os residentes, eu comecei a aplicar essas técnicas e começou a dar certo, eles falaram assim, vamos ver então, vamos aplicar o método da doutora Amanda. E aí eu comecei a rir e falei, gente, isso aqui não é meu. Na verdade, isso aqui foram coisas que eu aprendi, que são ferramentas, estratégias que todo mundo pode usar, porque é simples mesmo, eu dava orientações simples, eles conseguiam colocar em prática. Então, na verdade, não foi nada que eu inventei, eu só aprendi, coloquei em prática na minha vida, deu muito certo e eu passei para eles. E como são ferramentas muito simples, eles conseguiam colocar em prática e todo mundo pode colocar. Só que o que a gente tem que ter? A gente tem que conhecer, a gente tem que estudar, a gente tem que pôr em prática, da mesma maneira como a gente fazia com a nossa aula de anatomia, de fisiologia, é a mesma coisa, só que o relacionamento também precisa disso, a gente tem que treinar. Eu treinei me relacionar, eu apliquei os princípios que eu aprendi e o efeito foi maravilhoso, meus residentes também, só que assim, esse método não é meu, esse método todo mundo pode acessar, é disponível para todo mundo, são ferramentas que qualquer um pode tomar e pôr em prática e melhorar. Então foi um caminho incrível, isso agregou demais ao meu trabalho. E eu sou muito grata por poder ter acesso a isso e de uma maneira simples também poder tornar acessível a quem está perto de mim através da universidade. Eu agradeço demais por isso.